Quando eu falo em mudanças, pode ser uma série de coisas, né? Eu não estou falando especificamente de nomes. Mudanças podem significar mudança de atitude, daquilo que eu vi na partida. Os ajustes, eles são feitos a todo instante, a toda semana. É óbvio que num jogo que a gente perde em casa para um adversário que está na zona de rebaixamento, ou que estava, né? A gente, logicamente, que premia, entre aspas, a parte defensiva. Existem jogos onde a parte ofensiva não funcionou. Então, nós temos que entender que um time de futebol é formado por 11 jogadores, aqueles que entram. A gente não pode especificamente jogar a culpa em cima de um atleta ou de um setor. Nós temos que ser muito mais amplos para que a gente entenda e possa desenvolver um trabalho bem feito, né? Todos eles têm, logicamente, o seu peso, são engrenagens de uma máquina que funciona, mas ao mesmo tempo a gente não pode escolher um a cada rodada, porque senão daqui a pouco a gente vai inverter as coisas e vai passar ainda botar mais pressão em cima dos atletas, quando na verdade o Goiás é líder do campeonato, as outras 19 equipes gostariam de estar no nosso lugar e a gente tem que valorizar isso. A gente não pode achar que está tudo errado não, porque nós perdemos uma partida dentro de casa. Acho importante passar isso para todo mundo, que nós somos líderes do campeonato. E é óbvio que com dificuldade em algumas partidas, como todas as outras equipes têm. A gente analisa muito a nossa. Se nós formos analisar as outras equipes, com certeza a gente teria uma lista maior de críticas a fazer. Bom dia, professor. Marcos Gerê, do Placar Esportivo. Eu queria saber de você a respeito desse próximo jogo. O Goiás perdeu e agora precisa buscar uma vitória, né? Fora de casa, seria bom uma vitória contra o Avaí, e é um Avaí que vem com dificuldades financeiras. O quanto isso impacta, como é enfrentar um time que está com dificuldades financeiras como o Avaí? Olha, depende. Às vezes isso torna o grupo de jogadores muito mais resiliente, porque você viveu uma dificuldade dessa, você não ter como honrar os seus compromissos, realmente é difícil, impacta no emocional de qualquer pessoa, mas ao mesmo tempo, quando você está num grupo de pessoas e você tem que fazer pactos todos os dias para que as coisas melhorem, às vezes isso acaba te gerando uma energia maior, e você sabe que a única maneira de mudar essa situação, e eu já vivi isso em muitos clubes, é exatamente você vencendo as partidas, para que mais pessoas se sensibilizem com a tua causa e isso gere uma expectativa melhor. Então é sempre um jogo perigoso você enfrentar uma equipe que passa por isso. Todas as equipes do Brasil já viveram isso em algum momento, então todos nós já estamos bem calejados quanto a isso, e a gente não pode achar de maneira alguma que nós vamos encontrar facilidade por isso. Eu acho que a facilidade ou a dificuldade de um jogo de futebol, ela está muito atrelada àquilo que você faz dentro da partida. E para isso eu espero que o Goiás esteja forte mentalmente, emocionalmente e fisicamente, organizado em campo, porque nós sabemos que é uma equipe que até outro dia estava brigando na parte de cima da tabela. Então nós não vamos encontrar facilidade, não. Bom dia, Mancini, Caio Munif, Rádio Bandeirantes, PUC TV. Se tiver um pênalti contra o Avaí, qual será o batedor? Wagner Mancini. Infelizmente, a gente, nesses últimos jogos, acabou perdendo uma sequência de 3 pênaltis, e isso impacta demais, mas ao mesmo tempo eu tenho que passar muita confiança ao meu atleta, porque vai acontecer de novo. Vai ter mais um pênalti aí a bater, não sei se nesse jogo ou nos próximos, mas que vai acontecer, vai. E a gente tem que estar pronto para ir lá e bater o pênalti. A cada pênalti perdido gera uma pressão ainda maior no próximo batedor. E vocês que estão aqui quase todos os dias observando e tudo mais, a gente treina pênalti todos os dias. Mas o momento de cada batedor é único. É você com você mesmo, numa hora
onde você vai enfrentar um goleiro, então ali também tem uma decisão emocional. O cara tem que estar preparado para aquilo. Agora, nós vamos seguir tentando e a hora que essa bola entrar, com certeza a gente vai tirar um peso das costas, porque ninguém gosta de perder pênalti, né? Eu entendo o jogador da mesma forma que nós temos que cobrar, eu também entendo. É um ser humano que está ali que quer fazer o gol, mas que não está conseguindo, essa é a verdade. Eu espero que daqui para frente a gente mude esse cenário, até porque antes disso a gente vinha tendo uma sequência muito positiva e eu espero que a tônica daqui para frente seja essa, né, de pênaltis convertidos. Bom dia, Mancini. Bom dia. E agora faz essa viagem com 2 jogos difíceis fora, né? O Avaí, como você falou, teve em cima já, agora já está ali na parte de baixo, né? 12º ali na metade de baixo, depois o Coritiba, um confronto direto. Tem uma projeção para esses jogos, principalmente depois dessa derrota fora, assim, de repente 4 pontos, qual seria, né, assim, quais seriam os resultados, assim, para o time voltar a ter uma tranquilidade, ter uma certa, aquela gordurinha ali, principalmente na liderança, nessa briga pelo título? Olha, nós sabemos que são 2 finais de campeonato, antecipada, né? O campeonato te proporciona isso, você jogar várias finais ao longo do certame, exatamente porque é um campeonato de pontos corridos, né? Então nós sabemos que o Avaí fora e o Coritiba na sequência, que está brigando com a gente ali na ponta da tabela, o ideal, logicamente, seriam 6 pontos. Eu ficaria muito satisfeito. Agora, com 4 pontos, dependendo de como for, também é importante para a gente. Eu acho que nesse momento a gente sai para 2 partidas fora de casa, tentando impor a dificuldade que a gente vem sofrendo para jogar dentro de casa. Essas equipes, com certeza, encontrarão um Goiás forte nas 2 partidas. Mancini, qual o impacto da perda do Lepo? E eu me recordo quando você colocou o Moraes na lateral esquerda, você disse que a gente ganhou muita ofensividade, mas os espaços ficaram um pouco na defesa. Como é que você pretende consertar isso, se é que você vai colocar o Moraes na esquerda? O Lepo nos faz muita falta, porque o Lepo é um jogador versátil, é um cara que está jogando do lado esquerdo, mas que tem a perna direita também, né, óbvio, como o seu ponto forte. Então ele é um cara que consegue articular bem e quando ele se aperta ele tem o recurso de vir para dentro do campo. O fato dele não jogar, obviamente que impacta na nossa escalação, porque eu tenho que dar uma mexida. Há possibilidade sim do recuo do Moraes, assim como há possibilidade da entrada do Lovati, que vem nessas últimas semanas muito bem nos treinamentos. E curiosamente, eu até estava escutando de uma pessoa que veio me falar que alguém me criticou por manter o Moraes à frente, e o Moraes é o nosso atacante que mais finaliza gol. Né? Então veja como as coisas são interessantes. Às vezes a gente tem um jogador fazendo uma função que finaliza mais do que os atacantes que eu tenho no elenco. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, né? O Moraes é um jogador tecnicamente muito bom e ele me traz uma diversificação na parte ofensiva interessante. Mas em alguns momentos eu vou ter que usá-lo como lateral, né? Nós temos que pesar o que é melhor para este momento, jogando fora de casa, para tomar a melhor decisão. Com certeza, eu estou aqui sempre para tomar a melhor decisão. Eu também sou ser humano, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas eu vou tentar tomar a melhor decisão para que a gente possa fazer 2 bons jogos nessa mini excursão aí, que a gente sai hoje de casa, volta só daqui a 9 dias, e acho até importante que neste momento, com esse tempo, a gente consiga reajustar algumas coisas que ao longo da temporada a gente já sabia que ia enfrentar e que quando chega a gente tem que ter equilíbrio emocional para suportar. Você analisou o Avaí desse problema todo que está tendo de grana, mas como é que você vê o Avaí como time de futebol, como adversário nesse próximo domingo? É um time que joga com 2 atacantes à frente,
que são atacantes fortes, que te impõem uma dificuldade, porque os dois jogam em cima dos dois zagueiros, e você tem que buscar uma sobra, ora pelo lado e ora pelo recuo do seu volante. Então isso torna o jogo um pouco diferente da maioria das outras equipes que jogam só com o atacante. Então normalmente você tem uma sobra. O Avaí te impõe essa dificuldade. É um time que muitas vezes faz a ligação direta, e a ligação direta duelo o jogo inteiro. Então é um time que duela demais. Tudo isso a gente já sabe ao longo da competição, mas também, assim como todas as equipes, tem os pontos fortes, os fracos também. A gente vai tentar montar uma estratégia interessante aí, sabendo que se trata de um adversário que vive um momento delicado, mas que este momento delicado pode ser perigoso para nós. Então nós temos que estar bem atento a tudo. E você falou, né, Mancini, ali do não culpar um setor, né? Mas te preocupa, assim, e foi tema de treinamento, de trabalho nessa semana, ajustes ali na defesa. A gente vê o Tite, né, sendo criticado ali, até porque veio com o nome ali, veio de uma Série A de brasileiro, chegou meio atrasado nos lances ali contra o Botafogo. Esses ajustes ali foram tema de treinos e de conversa nessa semana, na defesa? Foram sim. Todos os dias a gente fez algum tipo de trabalho específico para a parte defensiva, porque quando a gente nota que alguma coisa está fora do sistema, a gente tem que corrigir. E eu tenho a semana toda para isso. Nessa semana especificamente, a gente teve de segunda e vamos até sábado com a fase de preparação. Então nós tivemos um dia a mais. É importante você corrigir, mostrar para o atleta cada movimento que ele está fazendo, e isso a gente faz diariamente. A gente chama o atleta, mostra para ele através dos vídeos cada erro que nós tivemos defensivo, e não foi só o Tite que errou. O Tite está recebendo um pouco mais de crítica, mas se a gente for analisar os gols que nós tomamos, toda a parte defensiva falhou, e aí é um erro coletivo. O que talvez esteja pesando é o número de gols que vem sendo tomado a partir do momento em que o Lucas Ribeiro saiu da equipe. A gente sabe disso, a gente acompanha, é óbvio que eu tenho todos os números, eu estou vendo o dia a dia, eu estou vendo nos jogos, eu sei qual é a dificuldade da nossa equipe, eu sei os pontos fortes e sei os pontos fracos. A gente tem que tentar atacar sempre o ponto fraco. E uma coisa que tem me chamado muita atenção nesses últimos anos de futebol é que você tem que fazer a parte específica quase todos os dias, porque senão o atleta perde. O atleta perde o posicionamento, o atleta perde, por exemplo, a inteligência da linha de 4, que nós usamos uma linha de 4, e você, quando perde isso, você gera um desconforto ou para os dois zagueiros ou para os dois laterais. Então, diariamente a gente tem feito exatamente para fazer os ajustes necessários para que isso não aconteça mais nas partidas. Nós temos um time extremamente ofensivo, um time que joga para cima, nós temos que ter uma solidez defensiva também. Você, quando toma 3 gols do Botafogo, que é uma equipe que está na parte de baixo da tabela, você gera uma instabilidade. E eu estou aqui exatamente para fazer com que isso não aconteça. Mancini, o Rato fez um gol contra a equipe do Botafogo, foi o primeiro dele, inclusive, com a camisa do Goiás. Quando ele chegou, o Gava estava machucado, ele atuou muitas vezes ali mais centralizado, contra o Botafogo mais pela direita. Foi a posição dele no São Paulo, aqui no Atlético. Você diria que essa é a posição que você vê como ideal, o lado ideal ali de utilizar o Rato? E o Brian pode estrear contra o Avaí? O Brian ainda é um pouco cedo, né? Fez apenas 2 dias de treinamento, assim como o Fábio, então eu acho um pouco precipitado, porque os dois ainda não têm
já no automático deles, eles estão com o automático, um do Ceará, o outro do Anápolis. Né? Eles precisam entrar no automático do Goiás, e isso leva um pouquinho de tempo, assim como os outros atletas que chegaram também, com exceção do Tite, que teve que jogar. Os outros acompanharam um pouquinho a fase de treinamentos, de parte tática e tudo mais, para que pudessem entrar e render. Eu vejo o Wellington Rato como um jogador de Série A. Então ele consegue jogar em qualquer função. Ele já fez centroavante quando não tinha o Anselmo, ele já jogou do lado esquerdo, já jogou do lado direito, já jogou no meio campo. Ele tem o jogo em qualquer parte do campo, e isso é muito interessante para nós. Agora, eu gosto de usar o Rato onde ele é mais perigoso ao adversário. Eu acho que quando ele joga um pouco mais à frente, além do chute, ele tem o último passe, ele se coloca bem, ele sabe usar o corpo. Então, eu gosto de utilizá-lo um pouco mais à frente. Eventualmente, eu vou ter que fazer com que ele jogue diferente. Até em alguns jogos, eu não me lembro se foi o Remo, ele acabou no final do jogo vindo jogar de volante para me dar a saída de bola, porque às vezes com os atletas que nós temos a gente perde um pouquinho nesse sentido. Então o Rato tem uma função ampla para a gente, e dependendo da estratégia do jogo, ele atua numa função diferente. É um atleta que dificilmente erra passe, então a gente tenta sempre utilizá-lo dentro da estratégia onde ele seria mais importante, mas eu gosto do Rato mais perto do gol, finalizando mais. Professor, o Pedrinho foi titular por grande parte do primeiro turno. Ele teve uma lesão de grau leve, já voltou. Nesse teve várias. Essa última, né? Tô falando, essa última que ele ficou alguns jogos fora. Ele já está pronto para voltar a ser titular do Goiás, impactar do jeito que ele impacta, com drible, velocidade e outras valências que ele tem no seu futebol? Eu quero esse Pedrinho aí que você falou. Esse último jogo, ele entrou com o pé inchado e tomou um pisão no primeiro lance. E ele tomou uma dura por causa disso, porque eu preciso do jogador 100% dentro de campo. Então, todos eles, sejam mais novos ou mais velhos, eles têm que ter a responsabilidade com o grupo, com o todo. O Pedrinho é um atleta que passou por algumas dificuldades esse ano, com algumas lesões, mas é um atleta, para nós, muito importante, porque ele rompe linhas. Eu quero o Pedrinho sempre no meu time, fazendo aquilo que ele pode fazer. Agora, se o atleta não está 100%, ele não consegue entregar para a gente. O atleta, quando ele não está totalmente recuperado, ou ele não está 100% emocionalmente, ele me entregando 85%, ele não serve para mim, porque ele vai jogar numa zona de conforto, ele vai jogar com passes laterais, ele não vai agredir, ele deixa de ser aquilo que ele é. E para o cara ser o que ele é, ele precisa dos últimos 15%, ele não pode me entregar menos que isso. Então eu espero que o Pedrinho, não só o Pedrinho, mas todos os outros jogadores, entendam que dentro de campo a gente tem que ter realmente jogadores prontos para entrar e decidir as partidas. Mancini, e assim, além do Tite, que vem sendo bastante cobrado pela torcida e até pela própria imprensa, outro jogador também que vem sendo assim, alvo de críticas é o Marcão, né? Tanto que cometeu aquela falta ali contra o Botafogo, alguns julgam como certo, outros julgam como errado. Mas assim, você acha que nesses momentos é melhor preservar o jogador, colocando ele no banco, fazendo uma mudança, ou isso até prejudica e tem que deixar o atleta em campo ali para ganhar essa confiança novamente? Eu vou te fazer uma pergunta aqui, só para que todo mundo pense. Você acha que o último gol, o segundo gol do Botafogo foi falha só do Marcão? Não, não foi. Nós tínhamos 3 jogadores para 1 do Botafogo. Então, às vezes, as pessoas... É óbvio que o Marcão errou no lance, óbvio, né? Eu não estou aqui dizendo que não. Ele arrastou o cara até dentro da área. Mas nós tínhamos 2 outros jogadores perto do lance. E nós não poderíamos deixar com que o atleta do Botafogo adentrasse a área antes dos nossos 3 jogadores. Então, aí está o erro. As pessoas focam muito em quem estava na jogada e fez o pênalti, que errou. Tá? Mas o Marcão fazia um grande jogo até então. Eu acho que a declaração que o Marcão deu lá atrás pesa exaustivamente para ele. Eu acho que o torcedor
ele ainda tem, com o Marcão, essa declaração como um ponto-chave que quando ele comete qualquer erro, isso volta. Eu gostaria de pedir ao torcedor que entendesse que essa declaração, se ela foi infeliz, que ela já passou e que a gente precisa do jogador. Ele, na minha opinião, vinha fazendo um grande jogo e acabou com o pênalti saindo de uma maneira, eu até substituí ele, o Tite, exatamente para que não tivessem as vaias, porque a gente também tem que ter a sensibilidade de saber quando o atleta ele vai passar por um momento que ninguém gosta de passar, e eu estou lá para enxergar isso tudo. Agora, existem momentos onde eu tenho que escalar o jogador por convicção. Eu tenho a convicção no jogador que ele me entrega mais do que ele erra. E a parte defensiva é muito assim. Você precisa acreditar no jogador que ele, na maior parte das vezes, ele vai te entregar aquilo que todo mundo espera. Mas sabendo que quem joga atrás tem um pouco mais de dificuldade técnica. Essa é a verdade. Então você tem que botar na balança sempre o que ele me entrega de um lado e o que ele me entrega do outro. Se eu for tirar todo mundo do time que é contestado, eu não vou ter time, até porque hoje todos nós somos contestados diariamente. Eu estou no futebol há mais de 40 anos e eu tenho que ficar dando explicação todos os dias sobre as atitudes que eu tomo. Tudo bem, é bacana, é legal, eu estou aqui numa boa, explicando, falando, mas as pessoas precisam entender que eu estou no dia a dia com os atletas e que eu jamais vou escalar alguém sabendo que eu estou deixando de fora um atleta melhor. Óbvio que não. Então a gente também tem os nossos filtros, a gente tem os nossos conceitos de jogo que são treinados. E eu volto a dizer, o Goiás é líder do campeonato e está sendo massacrado. Eu gostaria de saber se nós estivéssemos em quarto, quinto, que não é demérito para ninguém, que está brigando por um acesso em quarto, em quinto, em sétimo, está tentando buscar o quarto, o terceiro. O que estaria acontecendo aqui dentro? As pessoas estão ficando intolerantes. A gente tem que ter um ambiente, quando joga em casa, satisfatório. Nós temos que ter o nosso torcedor com a gente. O jogo terminou, não deu certo, beleza, a gente entende, mas a gente precisa do torcedor. O torcedor tem que entender que ele é um ponto primordial, super necessário no nosso acesso. A gente conta com você, você não pode jogar contra a gente. E o que a gente tem vivido nesses últimos jogos são jogos onde a gente entra em campo com uma atmosfera contrária. A gente não pode entrar dessa forma. A gente tem que estar jogando dentro de casa confortável. Mas eu quero resultado, Mancini. Eu também quero. O jogador também quer. Vocês precisam entender que nós precisamos do apoio inconsistente, ou melhor, consistente, o jogo inteiro. Porque dessa forma a gente busca energia a todo instante. E quando a gente começa a receber crítica, principalmente o atleta, ele começa a entregar menos dentro de campo. Porque ninguém consegue trabalhar, seja em qual parte do mundo for, ou do seu trabalho, com alguém o tempo inteiro falando e questionando e cobrando. O ser humano precisa do elogio muitas vezes, precisa da cobrança, mas precisa saber que por trás da gente tem uma massa empurrando. E essa massa do Goiás, ela precisa jogar favoravelmente para a gente.